Fala galera, chegou ao final os Jogos Olímpicos de Verão Tóquio 2020, os jogos foram sensacionais, havia aquela apreensão em relação à pandemia e toda a situação que o mundo vivia, mas o que vimos foi uns jogos sensacionais, competição de alto nível, muitos recordes sendo batidos, e por falar em recordes, a participação do Brasil foi muito boa. A última Olimpíada havia acontecido aqui no Brasil, a Rio 2016, e nós tínhamos até então a melhor participação em relação a desempenho, a resultado, que é aferido através do quadro de medalhas, do resultado final, onde nós ficamos em 13º lugar com 19 medalhas no total, sendo 7 de ouro, 6 pratas e 6 bronzes. Só que, por ser uma competição realizada aqui no Brasil, nós tínhamos muitos atletas, nós tínhamos quase 500 atletas participando da edição Rio 2016. Para Tóquio 2020, nós tínhamos um pouco mais de 300 atletas participando. E nós tivemos um ótimo resultado final. No quadro de medalhas, nós ficamos na 12ª colocação, com os mesmos 7 ouros que nós havíamos conseguido também na Rio 2016. A diferença é que no total nós ficamos com 21 medalhas. Para completar o quadro, foram 6 de prata e 8 de bronze. E o que é importante a gente só observar é não se ater apenas às medalhas conquistadas, aos pódios excelentes que nós conseguimos. Foram de fato excelentes resultados, ótimos desempenhos dos nossos atletas, porém, mais importante também é a gente frisar sempre a força de vontade, a determinação de todos os nossos atletas, porque ser atleta aqui no Brasil não é fácil, a gente sabe disso e sabe que o quanto que se luta e que se batalha para chegar numa competição nesse nível, de alto nível, e ainda ter um bom resultado e trazer um bom resultado. Isso é fruto de muito trabalho e de superação. É uma pena a gente estar falando o tempo todo de superação e a gente vê imagens como o nosso atleta lá do arremesso do peso treinando num terreno baldio. A gente vê muitos atletas sem patrocínio, sem condições de treino, com vários problemas nesse ciclo olímpico, na fase de treinamento que a gente precisa tanto ter condições para chegar lá. E aí, no entanto, a gente fica falando o tempo todo de superação, é muito legal, é ótimo, porém, a gente tem que aproveitar uma competição dessa, os Jogos Olímpicos, uma vitrine como a gente teve nessas últimas 2 semanas, para bater nessa tecla, dizer que é importante a gente incentivar o esporte. Esse incentivo ele precisa ser sistemático, organizado e não pontual para os Jogos Olímpicos, não somente de 1 ou 2 modalidades. A gente tem aqui no Brasil confederações que são muito bem estruturadas, a exemplo da Confederação de Vôlei, a Confederação do Judô, o próprio futebol, Porém, a gente passa um bom tempo sem falar nas outras modalidades, a gente não tem aquela valorização dos nossos atletas, a gente fala sempre muito só futebol, e esquece os outros esportes. E aí quando chega nos Jogos Olímpicos, a gente vira patriota e começa a torcer e querer medalhas e tal, mas a gente precisa ter um pouquinho essa reflexão e esse entendimento da luta que se tem e de quanto a gente precisa melhorar para se tornar de fato uma potência olímpica. Porque se a gente for olhar, da América do Sul, nós fomos sem dúvida nenhuma o melhor país lá na frente, em número de medalhas, em participação, em desempenho. Mas a gente pode muito mais, sem dúvida nenhuma. Aí eu sonho com um dia em que a gente vai ter essa preparação e essa organização para formar atletas desde a base, num trabalho a médio e longo prazo. E isso começa na escola, isso começa com a estruturação, por que não também, como eu já falei anteriormente aqui, políticas públicas que incentivem a participação dos jovens, que tenham retorno, com espaços públicos, estruturas, equipamentos, que deem condições do jovem, da criança, gostar daquele ambiente, gostar de estar no esporte
e praticá-lo, e quem sabe, né, num país tão grande como o nosso e com tantos talentos, a gente consiga mais e mais medalhistas, mais e mais pessoas, mais e mais Rebecas, mais e mais Ítalos, Raíssa, e por aí vai, tantos atletas que nós tivemos fabulosos nessas 2 semanas de jogos. Então fica aí mais essa reflexão. Parabéns Brasil, parabéns a todos os atletas, e vamos nos preparar agora para os Jogos Paralímpicos, que o Brasil também sempre se sai muito bem, e vamos continuar na torcida. Não vamos deixar a peteca cair, vamos continuar acompanhando os Jogos Paralímpicos, que são muito importantes. A gente vê ali mais do que nunca a superação da pessoa que tem deficiência, mas nem por isso abaixa a guarda ou abaixa a cabeça e vai na luta.